mais uma apresentação do programa Ontem Hoje, aqui pela sua TV Serra Azul. E como sempre, trazendo gente importante como você, para contar um pouco da sua história ou deixar uma situação esclarecedora. Hoje nós vamos contar um pouquinho da trajetória de vida dele, que é um coronel de carreira, que é o coronel Ademir Aparecido Ramos, natural de Araras, nascido em 6 de setembro de 51, logo faz aniversário, né? Esposo da dona Fátima, que era lemense, e das filhas Carolina, casada, advogada em São Paulo, e da Lívia, que é advogada em Campinas, onde reside. E filho de José Ramos e Maria Ramos. Coronel, a TV Serra Azul está aqui à sua disposição. Muito obrigado por ter vindo, ter nos prestigiado. Eu acho que deixou teus afazeres, né? Para vir aqui conversar um pouquinho sobre a sua trajetória de vida e também esclarecer alguns assuntos relevantes que tem para São João da Boa Vista, onde hoje o senhor ocupa um cargo de muita importância, no qual o senhor vai falar dele depois. Eu deixo aqui as câmeras, né, da TV para que o senhor cumprimente os nossos telespectadores. Muito obrigado por essa oportunidade de me dirigir ao São Joanense através da TV Serra Azul. É um prazer muito grande da nossa parte e contar um pouquinho da nossa vida, né? Como você disse, eu sou ararense, passei rapidamente ali em Araras. Eu sou, meu pai trabalhava com plantação de algodão naquela época, fui criado no meio desse sistema. Dessa atividade rural, né? Rural. Depois fui estudar logo na adolescência. Eu fiz meus primeiros anos de curso ali mesmo, na cidade de Araras, em Leme, né? E passei, em seguida, fui trabalhar em uma fábrica na cidade de Leme, né? Eu tenho uma origem operária, né? Trabalhei em Leme como trabalhador comum e passei num concurso da Polícia Militar para ser soldado da Polícia Militar. Isso em 72, desculpe. E fui fazer o curso de formação de soldados na cidade de Taubaté. Isso no Vale do Paraíba. No Vale do Paraíba, como iniciando minha carreira profissional, né? Em 73, eu já estava em São Paulo, trabalhando como soldado da Polícia Militar. Em 74, eu fiz um concurso, eu já tinha um ginásio, né? Já era um avanço naquele tempo para o jovem que tinha ginásio. É bom que se esclareça isso. Não, é importante, sim. Porque naquele tempo, a maioria dos nossos jovens já começavam a trabalhar e poucos conseguiam fazer o ginásio, mesmo porque não tinha nem vaga nas escolas para fazer o ginásio. Era difícil. Eu tinha o ginásio, eu pude fazer um concurso, eu fiz um concurso dentro da polícia. Dentro da Polícia Militar, um concurso interno. Eu fui fazer uma outra escola em 74. Fiz uma escola de cabo, naquele tempo existia isso. Muito boa. E em 75, eu fiz um outro concurso. Aí eu fui para a escola preparatória para o curso de oficiais da Polícia Militar. Essa escola preparatória era um ginásio, era um colegial, um segundo grau, período integral, se estudava dia e noite em 2 anos. Em 2 anos. E eu fiz esse curso e já passava automaticamente, nesse caso, passava para a escola de oficiais. Mas como eu tinha o colegial, eu fiz o concurso com 1 ano de escola preparatória, eu passei para o curso de oficial, curso de formação de oficial. Isso em 75, 78. Isso foi início de uma carreira brilhante. Início de uma carreira. Que me possibilitou ser declarado aspirante em 78, no final de 78. E aí, segundo tenente, fui servir em São Paulo, trabalhei no trânsito da cidade de São Paulo, ali no pelotão, naquele tempo, da zona norte da cidade de São Paulo, Santana, Vila Guilherme, por ali, né?
e no centro da cidade de São Paulo. E como eu era noivo com a minha atual mulher, na cidade, ela era de Leme, eu queria casar, e eu queria sair da cidade de São Paulo e vir para o interior. E acabei ficando, e acabei encontrando vaga em São João da Boa Vista. E nunca mais saiu de São João da Boa Vista? Não, vim morar aqui, casei e nunca mais saí daqui. E nesse período ganhou um título de cidadão sanjoanense? Sim, em 2010 eu fui agraciado com esse título de cidadão sanjoanense, que para mim é uma honra muito grande e estamos marcando a data para recebê-lo. Isso que é importante, né? São João é uma cidade que acolhe bem as pessoas. Sem dúvida. E as pessoas que também são do bem, se dá bem em São João, rimando, não é isso? Porque a gente sempre gosta e entrevista muita gente que são sanjoanenses por adoção, não por nascimento, e ficam por aqui. E o senhor, a gente sabe que teve uma carreira brilhante na Polícia Militar. Estou certo? Certíssimo. Então, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho mais os degraus, né, que o senhor foi conquistando, né, com estudo, com dedicação, com ato de civismo, ato de disciplina, porque o militar tem que ser disciplinado. Total. Porque, às vezes, eu, no caso, sou meio indisciplinado em horário, umas coisas assim. Então, jamais eu serviria para ser um militar. E na oportunidade que nós fizemos aí uma homenagem para o Beraldo, o pessoal fez, que deu benemérito, eu dei um troféu para ele lá para pagar uma dívida que eu tinha com ele lá com 18 anos. Porque ele morava aqui na Avenida Brasília e eu próximo ao hospital. Então ele pegava eu mais 3 e a gente descia com uma DKV dele para ir para o tiro de guerra. E ele queria, e ele já era disciplinado, ele já era metódico com o tempo dele, né? E ele passou, e me acordava, a hora que ele chegava em casa que eu ia trocar de roupa. E ele falou, Zé, vamos embora, isso aqui. Então, aí o que acontece? Nós estávamos quase no final do ano e ele não tinha nenhum ponto perdido. Ele queria ganhar medalha. E por causa desse de 5, 4 minutos, a gente chegou atrasado e ele perdeu o ponto. Aí eu falei assim, sargento, não sei o que. Eu falei, não. Ele tinha mania, né? Seus monstros, vocês chegaram agora, vocês estão com perda. E ele sempre falou, você fez eu perder a medalha que eu queria, né? Então, são umas coisas de disciplina que eu, às vezes, hoje eu tento corrigir, mas que tem pessoas como o senhor, como ele, que são disciplinados e se dão bem na vida. Não que eu me dei mal, mas se eu fosse mais disciplinado, eu acho que teria ganho mais tempo. Mas voltando à carreira do senhor desculpa interromper, mas eu quis só ilustrar para fazer a diferença do senhor, dele, e a minha, que sempre eu mais preguiçoso, dormi um pouco mais, né? Então não serviria. Mas aí, dentro da polícia, fez uma carreira brilhante, como eu sei, né? Veio para São João. Depois de São João, o senhor voltou para São Paulo? Ou como é que foi essa trajetória de vida? Então, Zé Geraldo, nós, como disse, eu queria morar no interior, né? E naquele tempo, o Estado, a Polícia Militar, passando por uma grande reorganização. E se criava, naquela época, um batalhão em São João da Boa Vista, é o atual 24º Batalhão de Polícia Militar. Naquele tempo, não tinha nada aqui, só tinha um pelotão. Então pulou, porque existe pelotão, companhia e batalhão. O batalhão que se estava criando estava no Diário Oficial só, não tinha nada. Então nós fomos verificar lá no Departamento de Recursos Humanos da Corporação, onde tinha vaga, e me indicaram, São João da Boa Vista não é uma cidade tão longe de Leme e está se criando um batalhão. Foi quando eu resolvi vir para cá, isso em março de 79. Então eu sou fundador desse batalhão,
Eu sou um dos oficiais aqui da região, acho que é o único, praticamente, que é fundador desse batalhão. Eu sou fundador desse batalhão. Enfim, aqui exerci várias funções, cheguei como segundo tenente, fui comandante do policiamento da cidade por muito tempo, comandante, depois fui promovido a primeiro tenente, fui a capitão, sempre trabalhando aqui. Mas nesse período, teve um período em 84, o Nelson Nicolau foi convidado para ser secretário da Agricultura do Estado do governo Montoro. Ele era deputado. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo e no segundo bloco a gente conta essa história que ela é um pouquinho mais prolongada. Mais prolongada, e o senhor fica mais à vontade. Obrigado. E você sai aí para tomar um cafezinho, uma água e volta a assistir a nossa entrevista, que é muito interessante. Eu quero você aqui, não saia daí. Bem, depois desse rápido intervalo, nós estamos recebendo hoje aqui o Coronel Ademir Aparecido Ramos, que todo sanjoanense conhece pelo serviço prestado dentro da Polícia Militar. E nós contamos no bloco anterior, a caminhada dele dentro da polícia foi quando ele foi convidado por então, na época, o prefeito de São João da Boa Vista, Nelson Mancini Nicolau, convidado não, ele tinha amizade com o Nelson e foi convidado para auxiliar o Nelson na Secretaria da Agricultura por causa, às vezes, de formas de conflito que existia. É isso? Conta para nós o fato, porque eu desconheço. Então, naquele tempo, o governo Montoro, na época, ele tinha um programa de assentamentos rurais, aqueles assentamentos, principalmente lá pelo lado do Pontal do Paranapanema, no Vale do Ribeira e nesses lugares. E o Nelson era o secretário da Agricultura, convidado também pelo governador, que ele era deputado e foi convidado para ser o secretário da Agricultura. E como ele precisava de um oficial da Polícia Militar lá nessa função de fazer esse intercâmbio entre a polícia, esses assentados, essas invasões de terras que tinha, tudo isso. Áreas de conflito. Ele me convidou para auxiliá-lo nesse setor. Então fiquei lá até a saída dele da agricultura. Aí retornei para São João da Boa Vista. Mas em razão dessa minha convivência com esse pessoal assentados, com esse pessoal políticos, como o Nelson, né, que tinha uma postura mais à esquerda, nós, em 87, o chefe da Casa Militar, que era o Coronel Teseu, ele me convidou para trabalhar como vice-governador do Estado. O vice-governador do Estado era o doutor Almino Afonso, que era vice-governador do governador Quercia. Eu trabalhei com o doutor Almino até renunciar. Ele renunciou do cargo de vice por uma questão política lá entre ele e o governador, renunciou. Aí eu voltei, aí trabalhei em Campinas, eu era capitão, trabalhei em Campinas 2 anos, na Polícia Militar. Naquele tempo, em Campinas, existia uma unidade que chamava 35º Batalhão, que era uma unidade especializada, que fazia todos os jogos de campo de futebol, todos esses detalhes. Então eu comandei uma companhia da Polícia Militar do 35º Batalhão por 2 anos. Em 92 voltei para São João. Aí passei a trabalhar em São João da Boa Vista novamente como comandante do policiamento da cidade. E assim fui tocando, fui evoluindo já como capitão. Em 96 fui promovido a major. Continuei trabalhando aqui na nossa região, agora na sede do batalhão. E em 2002 eu fui para Mogi Guaçu como major e comandar o batalhão de Mogi Guaçu, 26º Batalhão. Fui promovido a tenente-coronel,
quando então o outro são joanense, o Sidney Beraldo, se transformou presidente da Assembleia Legislativa. Como presidente da Assembleia Legislativa, lá na Assembleia Legislativa, existe um cargo, existe um órgão da Polícia Militar que faz todos os serviços de segurança da Assembleia, todo aquele controle de manifestações, tudo que tem ali no entorno da Assembleia. Esse oficial é ligado à presidência da Casa e é designado pela Polícia Militar. O que fez então o nosso presidente da Assembleia? Pediu para o comando da Polícia Militar me colocar à disposição da Assembleia Legislativa. Então eu fui lá como oficial, comandante dessa assessoria policial militar da Assembleia Legislativa e fiquei lá por 4 anos. Os 2 anos deles e praticamente os 2 anos do sucessor dele, do Rodrigo Garcia, que aliás nem era muito aliado dele, que aliás foi uma forças diferentes que ocorreu lá, mas que pediu para que eu continuasse lá. Então eu fiquei lá quase 4 anos. Como coronel, chefe. Agora, como que é essa história de você chegar a coronel? O coronel, ele tem que fazer, como capitão, você faz um curso, é um curso de aperfeiçoamento que te habilita a ser major, tenente-coronel. Para ser coronel, você tem que fazer um outro curso, que se chama Curso Superior de Polícia. Existe um paralelo aí com o ensino aí civil. Esse curso de capitão é em nível de mestrado. E esse curso de coronel para ser habilitado a ser coronel, ele é em nível de doutorado de segurança pública. Então, eu fiz esse curso, me habilitei a ser coronel e fui promovido a coronel. Quando fui promovido a coronel, então eu já chefiava lá a assessoria da Assembleia Legislativa, que é uma função de coronel. Aí o Beraldo saiu, eu continuei com o Rodrigo e saí e vim comandar aqui a nossa região. O Comando de Policiamento do Interior 9, que é em Piracicaba. Foi quando nós inauguramos esse batalhão, aí a sede do batalhão hoje, nós inauguramos essa sede do batalhão, o governo já era o governador Serra. Inauguramos um batalhão aí, continuei no comando do policiamento do Interior 9, quando um colega de turma meu, o Coronel Diniz, assumiu o comando geral da corporação. Ao assumir o comando geral da corporação, o Coronel Diniz, muito meu amigo, de Porto Ferreira, ali sempre fomos amigos desde o tempo que tinha academia. Ademir, você tem que vir para cá. Ele queria que eu exercesse uma função que tinha que ser o coronel mais antigo da corporação. Porque você como coordenador operacional, você tem que determinar para outros coronéis de comandos regionais tomar algumas providências. E normalmente você tem que ser o mais antigo. Tem que ter uma liderança também, né? Ele falou, mas eu não sou o mais antigo, Diniz, não, mas a partir do decreto você será. Então eu passei a ser o coordenador operacional da Polícia Militar no estado todo. Então eu fiquei lá por 2 anos até encerrar o comando do Coronel Diniz, que foi em 2009. Aí encerrou a minha carreira militar, né? Militar. Correto. Como nós tínhamos um contato lá por tudo que se fazia na cidade de São Paulo, organizava tudo lá junto com a prefeitura. O prefeito era o Kassab naquela época. E ele estava escolhendo alguns coronéis para servir como subprefeito na capital. Ah, correto. E eu fui um deles. Eu fui subprefeito de várias subprefeituras da cidade de São Paulo. Eu fui subprefeito de São Mateus, quase 2 anos. Que não é fácil? Não é fácil. É uma subprefeitura carente, em bairros muito difíceis. Periferia mesmo? Periferia da Zona Leste de São Paulo. Ermelino Matarazzo. E terminei na Lapa, como subprefeitura da Lapa da cidade de São Paulo. Então tem uma experiência muito grande. Bom, a vida nos ensina também, né? E que hoje trouxe o senhor
novamente para São João exercer um cargo na prefeitura. E nós vamos para um rápido intervalo, e já já o senhor vai falar desse cargo que o senhor exerce e o que o senhor pretende fazer dentro de São João da Boa Vista nesse cargo. Correto? Correto. Gente, a gente vai para o intervalo, voltamos já já. Não saia daí, eu quero você aqui. Bem, depois desse rápido intervalo, nós voltamos aqui no nosso bate-papo, que é uma entrevista, mas eu considero assim uma conversa de botequim, vamos dizer assim, porque é um negócio bem descontraído. A gente está contando contamos detalhes da carreira do Coronel Ademir, que todo mundo conhece, porque já é um sanjoanense, né? Porque pelo tempo que está em São João. E essa experiência que ele deu como subprefeito em várias subprefeituras da capital paulista, né, deu a ele também um pouco mais de experiência. E agora ele foi convidado, né, já há algum tempo, ele vai contar isso, para ajudar o trânsito de São João. Conta para nós desde quando e que função o senhor exerce na prefeitura e o que o senhor pretende fazer com o trânsito de São João, que a gente vai conversando no meio da entrevista aí. Então, José Geraldo, quando nós saímos lá do comando da corporação, nós fomos para a subprefeitura da cidade de São Paulo. Nesse período que eu fiquei em São Paulo, eu fiz um curso lá de gestão de cidades. Então, era um curso na Universidade 9 de Julho que reunia arquitetos, urbanistas, engenheiros, praticamente atendia mais esse segmento. Mas eu, como não era militar, apanhei um pouco lá dos cálculos daquelas tabelas deles lá, mas fiz esse curso que era praticamente um MBA, né? Em gestão de cidade, então me tornei especialista em cidades. Passei a estudar bastante esse tema, que eu gosto, né? E fiquei aqui em São João sem exercer função uns 3, 4 anos que eu vim para cá, cuidando da minha vida, que eu tinha ficado muito tempo fora, né? E com essa nova administração que o Vanderlei se reelegeu, né? Ele me convidou para ajudar na prefeitura de São João da Boa Vista. Eu achei que era uma oportunidade de dar uma colaboração nessa, com a minha experiência, com a minha vivência e com essa formação específica que eu tinha. Que eu tenho, carreira, né? Com a minha carreira, com a minha vivência e com teorias também que eu tinha adquirido nesse curso que eu tinha acabado de fazer, né? Eu achei que deveria aceitar e estamos trabalhando juntos aí. E o Vanderlei é uma pessoa extraordinária, um prefeito sério. A gente sabe que não vai empanar a sua moral, a sua dignidade, trabalhar com uma pessoa como o Vanderlei, né? Que hoje está difícil, mas ele ainda... Ele é um das trincheiras da moralidade no mundo político, né? Até eu assisti esses dias aí uma reunião lá, participo, que ele chama para que a gente participe também de alguma coisa, né? Uma discussão sobre, eu vou contar aqui porque é um detalhe importante que os são-joanenses às vezes devem saber. Aquelas obras do SIC, por exemplo, tem lá uma empresa que ganhou a licitação, está fazendo as obras. Em determinado momento eles querem um aditivo lá, de 1,5 milhão a mais, não sei o quê. O Vanderlei pegou os engenheiros da prefeitura e reuniu e falou, quero saber se tem direito ou não tem direito. Disse que não tinha direito, ele chamou os meninos lá, empresários do setor lá da construção, e falou, não, vocês não vão receber nada não. Ou vocês terminam a obra ou encerram o contrato. Então, dá gosto de ver posturas dessas
nos dias de hoje, que não é comum, né? A gente sabe que não é comum. Dinheiro público, o cara gasta, não é dele, e vamos fazer. Então, por esse motivo, a gente aceita trabalhar com uma pessoa dessa e tentar dar uma colaboração. A função que ele criou para eu exercer, aliás, eu sou um dos diretores dele, né? Que trabalha lá no gabinete dele. Eu sou o único. Correto. Ele me quis lá perto para dar também alguma opinião. Eu também já sou conselheiro. Sou vivido, né? Eu reconheço isso e ele é muito ponderado, muito educado para tratar as coisas. Eu gosto do Vanderlei. Muito bem. O que eu faço lá? Você perguntou no aspecto de trânsito, mas a assessoria é de trânsito e segurança. Entendi. Trânsito e segurança. Nós temos em São João um convênio com a Polícia Militar, a Prefeitura tem um convênio que cuida do trânsito, fiscaliza e tal, né? Tem a parte de atividade delegada, em que a Prefeitura, mediante um convênio com o Estado, através da Polícia Militar, passa as funções de fiscalização da Prefeitura para a Polícia Militar. São policiais que fazem esse serviço. Então, esse tipo de atividade que a gente cuida, faz, que é um conselho de segurança, que eu participo, como representante da Prefeitura, tem outros conselhos de trânsito que eu participo, que faz parte tem a Defesa Civil da cidade. Todas essas funções estão afetas a esta assessoria. E o trânsito é uma delas, né? Agora, a cidade de São João da Boa Vista, ela, nos últimos anos, o Zé Geraldo, ela teve uma explosão demográfica e de veículos junto. Então, a cidade de São João, não sei se porque o pessoal tem uma vida um pouco melhor, a cidade de São João tem um padrão bom de vida, né? Então, e a beleza também. A beleza, né, da nossa cidade atrai muita gente. E atrai também muitos veículos. Então a cidade tem um índice de motorização, que se fala, que é o índice de veículo proporcionalmente ao número de habitantes. São João é um dos maiores elevados índices de motorização. Então tem muitos carros em São João da Boa Vista, muitas motos. E a nossa cidade, por estar também numa região serrana, aqui é uma região montanhosa, lá no início não foi planejada para isso. Então hoje nós temos avenidas, que na verdade são ruas. Não é avenidas. Não é avenida. Então nós temos que adaptar. Nós temos que usar a criatividade, usar os espaços que existem. A gente está tentando estudar juntos. Se você for hoje ali ali na Oscar Pirajá com a Durval Nicolau, tem uns jovens lá, estão contando os carros lá, né? Uns estagiários, para a gente fazer alguma coisa ali para resolver aquele conflito de trânsito que temos ali. Então tem uma série de coisas que nós estamos tentando fazer para melhorar o nosso trânsito. Para o São Joanense. Para o São Joanense. Recentemente fizemos uma ampliação aí do setor do estacionamento rotativo, que é a Zona Azul, que também é para melhorar. Os comerciantes reclamavam demais, que o pessoal estacionava ali e não tinha como. Então, tudo isso são melhorias do trânsito que nós tentamos trazer, né? Às vezes contraria um aqui ou ali, mas... Toda mudança traz vamos dizer assim, um contentamento e um descontentamento. Exato. Mas às vezes o que eu estou procurando ver? O coletivo. Aquilo que é bom para a população, para a coletividade. Os interesses particulares, às vezes acabam sendo contrariados, mas se ele estiver dentro de um coletivo, para mim, eu acho que é isso que conta, né? Como gestor, né? Não tem como pensar diferente. Tem que ser imparcial, tem que ver o melhor para o cidadão. Para a maioria. E isso é difícil também. Por isso que eu trouxe o senhor aqui também, para falar um pouco mais de São João, que hoje cresce, aumentou o número de veículos por cidadão, né? Por cidadão. Tem casos que tem 2, 3 carros. Então, mas olha, hoje, por exemplo, o cidadão vai fazer, o empreendedor quer fazer um loteamento. Então, tem que ter um projeto de sinalização de trânsito. Tem que ter um estudo de impacto desse trânsito
na comunidade no entorno e na própria cidade. Por exemplo, você quer fazer lá o Jardim Aurora, lá no o último que nós temos lá. Muito bem. Qual que é o impacto disso para o trânsito, para o transporte urbano? Como que vai acessar a cidade? Então o empreendedor tem que ter a sua parcela. E nós estamos exigindo isso, né? Estamos exigindo isso. Tem que exigir. Tivemos semana passada uma reunião ali na prefeitura com os donos do empreendimento lá. Então, tem uma rotatória lá, faça assim, faça assado. Quer dizer, custa dinheiro, mas tem que fazer. Né? É uma exigência que o trânsito... Que no futuro não cabe, vai onerar a prefeitura, porque senão... Se não fizer agora, hoje, nós vamos ter problema. Ele vai ter o lucro e a prefeitura vai ficar com prejuízo. Vai ficar com prejuízo. Não é isso? Sem dúvida, porque... E vidas, né? O trânsito mexe com vidas, é um negócio muito sério. Então, aquilo que se faz hoje é investimento, porque os acidentes trazem transtornos de toda ordem, né? Sim, além do emocional, do financeiro, a ambulância que poderia estar salvando vidas, de repente está correndo para salvar outra vida, mas pelo trânsito, né? Então, tem que saber o que fazer. E isso tem uma experiência como do senhor está à disposição de São João da Boa Vista. Eu acho válido e parabenizo o Vanderlei por ter escolhido, que é a pessoa certa para fazer isso. Bem, nós vamos para um rápido intervalo, Coronel, e voltamos já já. Bem, depois desse rápido intervalo, nós estamos recebendo aqui o Coronel Ademir Aparecido Ramos, que exerce uma função junto à Prefeitura e hoje ele vai falar a respeito da nova lei que vai surgir dentro de um tempo. Ele vai explicar esse tempo, como vai ser feito e o que tem que ser feito, que é a remoção ou multa de carro estacionado em vias públicas, causando transtorno, não só para o trânsito, também na área de saúde, criação de rato, dengue e assim por diante. Então, Coronel, eu gostaria que o senhor explicasse a respeito do que isso está acontecendo, o que vai acontecer. Então, o que a Prefeitura precisou fazer? Precisou fazer uma lei, uma nova lei, porque o Código Brasileiro de Trânsito não prevê a remoção desses veículos, nem a apreensão, nem a remoção, por conta desde que ele esteja estacionado na via pública de forma correta. Então, o proprietário, sabendo disso, ele praticamente deixa o carro na via pública, que é um bem público de uso comum, como sucata, como sujeira, como tudo incômodo que a gente sabe que isso causa para a população. Muitas reclamações no gabinete, vereadores, todos pleito de toda a ordem. Então, o que fez o prefeito Vanderlei? Pediu que nós elaborássemos um projeto, foi discutido na área jurídica, tudo, um projeto bem feito. Ele encaminhou para a Câmara, que aprovou integralmente o projeto. Os vereadores aprovaram integralmente esse projeto. Está publicada, mas não está em vigor. Ela entrará em vigor daqui 4 meses, 120 dias depois da sua aprovação. O que se pretende fazer? Um decreto regulamentando esta lei que entrará em vigor e remover esses veículos para um pátio. Esse pátio, muito provavelmente, nós vamos fazer uma terceirização desse serviço. Nós vamos fazer um convênio com o Detran e nós vamos terceirizar esse serviço. Mas o que se pede hoje, Zé Geraldo, para a nossa população? Que esses donos de veículos, que têm esses veículos, que retirem esses veículos antes da lei. Que não faça com que a prefeitura tenha que tomar essa providência. Primeiro, vai custar caro. Só a multa são R$800.
Aí você vai ter o guincho. O guincho. Vai ter a estadia. Vai ficar caro. Ah, mas meu carro é bom que se leva mesmo. Mas a dívida vai fica lá crescendo. para a prefeitura. Não é bem assim. Vamos admitir que esse carro é removido e o seu valor lá no leilão, depois de 90 dias que será feito, não cubra as despesas. A prefeitura vai em cima do proprietário, judicialmente, para que ele pague essa dívida. Então, não vale a pena deixar o carro lá. Antes que aconteça, Melhor que tire. Melhor que tire, né? E nós temos a certeza que nós teremos a compreensão disso. Ou venda para um ferro velho, um desmanche, alguma faz coisa. Qualquer coisa. Para que... Evite isso. Uma multa de R$800 não é brinquedo. E mais o transporte. Mas, então, aí a coisa mais vai... a estadia, que vai ser disciplinado. Quanto custa isso? Não vai ficar barato, não. Então, não vale a pena o proprietário manter um carro desse. Ah, mas o carro não sabe, ninguém sabe de quem é. Aí a prefeitura vai ser obrigada a remover o carro. Tudo bem. Mas pela chapa... Pela placa, pelo fala, chassi, pela informação das saber pessoas. Dá para saber. Uma coisa importante. Digamos que esse carro seja produto de um crime. Então aí o problema a gente transfere para a polícia. Certo. Para a polícia. Mas se não for, só for abandono realmente, desleixo do proprietário, comodidade, né? Deixar lá. Então vai custar caro sim, e eu aconselho que se retire os carros. Fique esperto. Fique esperto. Porque, é verdade, a gente vê muitos carros que estão abandonados e a gente imagina, né? Todo mundo tem direito de ter um carro, né? Todo mundo é igual, o cara tem um sonho dele tudo. Mas tem coisa que, se você for ver o veículo, ele não tem as 4 rodas nem os 4 pneus. Ele está em cima de um macaquinho lá, que é uma roda normal, correndo um risco de toda ordem. De toda ordem. Criança esbarrar, cair em cima, causar um acidente. E às vezes vê a pessoa e fala, pô, ele tem carro. Né? Ele tem carro. Mas esse carro dele, ele não vai conseguir arrumar nunca. Vai ficar daí para pior. Porque tem ação do tempo, a pintura vai se desgastando. Deteriora. Hoje a situação não está fácil para ninguém, né? Não. E às vezes ele gasta um dinheiro além do que se ele pudesse comprar um carrinho para continuar usufruindo, né? Mas no fim atrapalha a casa de quem mora. Totalmente. Ou do comércio de quem mora, né? Então eu acho que é muito bem-vinda essa lei. Essa iniciativa. Porque na Argentina eles colocam um selo interditado. Mas está lá interditado, mas depois acho que eles vêm e removem. O que vai acontecer? O fiscal, nós teremos os fiscais, né? Eles vão localizar esse veículo, através de denúncia, vai ter, a população vai ficar sabendo. Vai ficar sabendo, a própria prefeitura vai constatar isso. Então, se iniciará um processo. Para cada veículo, se abrirá um processo. Esse processo, o proprietário vai ter um período aí para ele se defender, para ele dizer por quê, o que ele vai fazer. Né? Vai ter dor de cabeça. Vai ter dor de cabeça. Se ele não justificar, a prefeitura vai fazer essa remoção forçada. E eu já disse, como disse, vai custar caro para o proprietário isso. Não vale a pena. Eu acho que valeria a pena adiantar essas de uma forma bem amigável, está aqui, está parado. Tranquilamente, já ir arrumando um lugar para pôr esse veículo ao longo desse período que essa lei não está em vigor, né? É melhor ele gastar 100 ou 200 com guincho do que gastar 800 numa multa, mais a remoção do guincho, mais o pátio, que aí vai ficar inviável de pagar, né? R$ 1.500, R$ 1.000 a remoção desse carro. Dá para comprar uma moto, para comprar um carrinho ou de entrada aí. Então, não é? Eu acho que é importante esclarecer a população, né? Porque não é um ato. A sociedade, ela evolui, não é estática, ela é dinâmica. Então as coisas vão acontecendo. Existem muitos carros, tem carros que já estão
com um período de vida já como a gente também, né? Vai para um cemitério de carro abandonado, vamos dizer assim. Eu acho que aquela pessoa que tem, ela tem amor às vezes. Exato. Mas não tem, mas ela tem que pensar que tudo na vida é passageiro. Mas se tem amor, tem que cuidar. Tem né? que cuidar. Agora, se deixar quem ama, ali, cuida, né? Quem ama, cuida. É isso aí. Eu queria aqui terminar esse nosso bate-papo. Eu não falo nem que é uma entrevista, porque foi uma coisa tão agradável, o tempo passou tão rápido, né? A gente poderia ficar aqui mais tempo conversando e não vai faltar oportunidade. Quando o senhor precisar esclarecer a população, só falar a gente, com o pessoal aqui, ou comigo mesmo, a gente está aqui para esclarecer cada vez mais a população de São João. Que eu acho que é um papel importante que a TV Serra Azul faz para a população de São Joanense. E hoje, tenho certeza, com a entrevista do senhor aqui, prestou um relevante serviço para a população de São João da Boa Vista. Eu quero deixar aqui as câmeras, né, para o senhor despedir da população sanjoanense. E se quiser falar com o senhor, para esclarecer a agenda na prefeitura, ou tem um outro pessoal, ou como é que faria isso? Para uma pessoa, eu estou lá com o carro, eu não queria ser multado. Tem um outro departamento que a pessoa fala, olha, você vai ter que fazer isso, esclarecer mais a população. Sim, a nossa assessoria tem como setor de serviço o trânsito. Né? É só ligar. Lá com o Ronaldo. É só ligar na prefeitura. Pode ser comigo mesmo. Tá. Não tem nenhum problema de atender. Pode passar lá, estou à disposição para explicar tudo o que for necessário. Não temos problema nenhum de atender a população. Isso que é bom, né? Nenhum. Não, em absoluto. É um governo democrático. Não, totalmente. É obrigação do servidor. Né? É obrigação do servidor. Né? Eu acho que é importante. Bem, gente, nós estamos aqui terminando. Quero deixar aqui os microfones, né, no caso, e também a nossa câmera, para que o senhor despeça dos telespectadores e até uma outra oportunidade. Muito obrigado por essa oportunidade, eu quero agradecer de coração, né? E dizer que estamos à disposição em tudo, até para receber sugestões, porque nós temos um período que nós vamos ainda adequar esta lei, né? E se tiver pessoas que têm ideias boas, bem intencionadas, nós queremos aproveitá-las. Serão bem-vindas. Serão bem-vindas, queremos aproveitá-las. Então nós estamos à disposição e dizer a todos que se cuidem com esse negócio de carro, sobretudo carros, né? Porque isso aqui não vai, se depender, deixar para que a prefeitura tome essa providência, vai ser desagradável, porque vai custar. Vai arder no bolso. Vai arder no bolso. Né? Então, nós acreditamos que nós não precisaremos, na grande maioria, ter que fazer essa remoção forçada. E do ponto de vista pessoal meu, muito obrigado por essa oportunidade, estamos à disposição, sobretudo agora que aceitamos essa função pública aqui em São João, estamos à disposição, José Geraldo, à disposição. Muito obrigado, foi uma satisfação muito grande realmente recebê-lo aqui. Obrigado por o senhor ter vindo, aceito o nosso convite, eu acho que é muito importante a sua vinda aqui, né? Obrigado. E eu agradeço, de coração mesmo. E, gente, você que está na sua casa, eu quero desejar a vocês uma semana abençoada por Deus e Nossa Senhora da Aparecida. Um beijo no seu coração.